Povo, bom dia, bom dia. Hoje vamos falar sobre demissão e quais são os direitos trabalhistas. Fui demitido em 2020. Quais são os meus direitos trabalhistas? Fui demitido por conta do coronavírus. Eu teria algum direito trabalhista? São essas as colocações, são essas as questões que vamos analisar. O que eu vou fazer, gente? Estamos falando aqui de direito trabalhista. Nossa, é coisa demais. Então, eu vou pontuar. Se você puder anotar aí direitinho. Ah, Giovanni, mas como é que eu vou saber se eu tenho esses direitos, se não tenho? A gente vai colocar isso daqui. E aí você vai anotando aí no papel. E caso venha a sua rescisão trabalhista, você vai conseguir enxergar aquilo ali. E no finalzinho desse vídeo eu vou te dar algumas dicas práticas para você conseguir calcular aí a sua rescisão trabalhista. Eu queria colocar para vocês que assim, falar de demissão, falar de direitos trabalhistas é algo muito sensível. Só quem passou por isso, só quem depende de um trabalho, depende de um salário, sabe do que a gente está colocando. Infelizmente a gente tem visto aí nas redes sociais, tem muita gente alheia a toda essa a esse drama que o país está vivendo, que a humanidade está vivendo, e parece que estão em férias, né? Parece que estão no Caribe, vivendo um sonho. Não podemos nem chamar de sonho americano, né? Diante das circunstâncias que temos hoje. É muito duro, porque você está mexendo com a dignidade do trabalhador. Bom dia, Marcos. Bom dia, meu amigo. Vamos lá. Você está mexendo com a dignidade do trabalhador. Um pai de família, uma mãe de família, que até um mês atrás tinha o seu salário ali direitinho, tinha os seus planos para 2020 e simplesmente viu tudo devastado porque a única fonte de renda que ela tinha era aquele trabalho. E nem mesmo os autônomos aí, né, as pessoas que vendem suas coisas nas ruas do Brasil, do país, estão conseguindo trabalhar, tá? Isso é muito duro e é muito sensível a gente falar sobre isso daqui, mas para a gente tentar falar de maneira mais pontual e a gente conseguir chegar a algum lugar para que essa live nossa aqui, para que esse conteúdo possa ser replicado por você, que você possa conseguir conversar com seus amigos, com seus parentes, mesmo que seja aí por vídeo chamada, sobre essas informações, sobre esses direitos, eu acredito que seja importante que a gente venha pontuar. Vamos começar então, viu? Muito bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Marcelo, bom dia para você também, um dia abençoado aí por Deus também. Muito obrigado, Marcelo. E vamos lá, porque falar de demissão é algo muito sensível, isso mexe muito comigo. Giovanni, mas por que mexe contigo? Eu lembro de uma situação que eu saí para trabalhar feliz da vida, tomei meu banho, arrumei minha roupa, passei minha roupa e fui trabalhar. E simplesmente quando eu cheguei, oi Juliano, bom dia. Quando eu cheguei para trabalhar, fizeram uma reunião e simplesmente chegaram e falaram: olha, desejo sorte a todo mundo, mas vocês estão demitidos. Tá, e os nossos direitos? Tem direito não, dá o teu jeito. Foi isso que eu ouvi. É complicado demais. Eu estava noivo, cheio de planos para casar, para fazer minha casa e tudo mais. E isso bateu, sabe? Foi muito difícil, foi uma barra muito pesada. E eu sei, eu passei, assim, eu não estou falando do que eu li, estou falando do que eu vivi. E eu sei como é duro olhar para um pai de família, uma mãe de família e saber que está passando esse momento hoje. Ô Adriano, vamos lá, bom dia, Rodrigo. Vamos lá, gente. Olha só essa notícia que saiu agora recentemente no jornal, tá? Vamos lá, Marcelo, Dora.
Dora, complicada essa questão, né? Mas vamos lá, vamos conhecer isso daí. A gente já falou sobre aluguel aqui, tá, Dora? Falamos sobre renegociação de dívidas. Estamos falando aqui agora, falamos sobre escola e agora vamos falar. Aí, Rodrigo, meus sentimentos, viu, Rodrigo? Semana passada, complicado. Mas vamos lá. E agora a gente vai falar aí sobre direitos trabalhistas. Olha só, gente. Juíza barra demissão em massa durante o Covid-19 e manda reintegrar trabalhadores. Isso foi uma decisão lá em Santa Catarina. Olha só o que ela escreve na sentença dela, tá? É demonstração de elevado grau de perversidade demitir funcionário em momento em que este está impedido de sair de casa para a contenção de um vírus fatal que assola o mundo e sem negociar alternativas com o sindicato para as pessoas que serão atingidas. Ela colocou isso daqui na decisão dela, ela pede para a construtora reintegrar todos os trabalhadores e negociar com o sindicato. Primeira coisa que a gente gostaria de falar com vocês é a seguinte, lembra o seguinte, que há 2, 3 anos atrás se tornou, não é mais obrigatório a contribuição sindical. Você lembra disso? Que era uma contribuição por ano e tudo mais. Bom dia, Marcelo. Vamos lá. E isso foi uma festa porque muitas pessoas comemoraram, olha, agora você não precisa pagar mais essa contribuição anual aí para o sindicato, e aí você se desfilia do sindicato. A gente sabe que havia muito oportunismo e muita gente que vivia daquelas verbas ali para fazer política e viver daquele jeito. Mas muitos também fortaleciam o sindicato, e um sindicato fortalecido ajuda nesses momentos de crise. E o que a gente está vendo é que não há nenhum sindicato, não há nenhuma categoria que está sendo preservada, ou protegida ou tutelada pelos seus sindicatos, porque estão todos sucateados, estão todos destroçados por conta das últimas reformas que foram aprovadas aí no Congresso. É uma realidade, então a gente tem que trabalhar. Bom dia, Jadson. Bom dia, Juliano. Não é verdade? Isso é verdade, porque infelizmente hoje estão todos sucateados. Ô, Dora, Dalva, bom dia. E eles não têm mais condições não tiveram condições de se manter uma estrutura como advogados, como contadores, como carro de som para ir para frente de um governo, de uma prefeitura, de um estado, até de uma empresa mesmo, né, de uma sede de empresa, ou então fazer aquelas carreatas para Brasília. E aí, nada. Já vamos falar disso, Jadson. E aí, esses 2, 3 anos para trás, isso foi sucateando, sucateando, e os caras foram enfraquecendo demais. Lógico que existia muita gente ali roubando dinheiro, sim. Eram safados sem vergonha, sim. Mas existe uma estrutura ali, em alguns sindicatos, que resguardavam e protegiam, principalmente nesses momentos de crise. E é o que a gente não vê. Por exemplo, uma situação fácil de constatar é que o governo não tomou nenhuma medida para proteger o trabalhador, sabe, para tentar resguardar. Ou então, por exemplo, olha, é causa de estabilidade agora a pessoa que estiver com coronavírus. Tem estabilidade até se por 90 dias até se curar. Não tem, tá? Então, assim, é complicado. Ah, não, porque todo mundo vai querer pegar coronavírus. Será? Diante de tantas mortes, será que alguém vai querer cometer esse ato de suicídio? Sabe? Mas não há nenhuma medida do governo até agora para resguardar o trabalhador. Então, vamos trabalhar com o que tem. Então, agora, anota aí para mim, por favor, todos os direitos trabalhistas. Eu vou colocar aqui 11 direitos trabalhistas. Eu gostaria muito que vocês guardassem esses direitos. Você vai ver que eles são autoexplicativos. Não tem muita dificuldade de você entendê-los. E aí você vai encontrar eles nas suas decisões ou até para também depois você passar para seus amigos, que é fácil você digitar ali no WhatsApp e tudo mais. Olha só, vamos lá. Quais são os direitos? Posso falar? 1, 2, 3. Vamos lá.
saldo de dias trabalhados no mês da demissão, tá? Bom dia, Eduardo. Vou tirar já, tá? Auxílio-doença, minha esposa. Deixa eu fazer essa lista aqui e depois a gente volta às perguntas, por favor. Oi, Vanice, tudo bem? Eu vou entrar nisso aqui, eu acho que é o ponto mais importante aqui do nosso vídeo hoje, tá bom? E aí vocês anotam aí. Vamos lá, olha. Saldo de dias trabalhados, beleza? Aviso prévio indenizado, caso o patrão não te dê a possibilidade de trabalhar cumprindo, tá? Olha, vou te mandar embora, mas vou te mandar embora daqui a 30 dias. Isso é aviso prévio. Olha, vou te mandar embora e vou te pagar seu aviso prévio. Então ele vai te pagar mais um salário de um mês para não te dar aviso prévio trabalhado. Você vai ter o aviso prévio indenizado, beleza? 3. Férias vencidas. Se o empregado tinha direito às férias, certo? Férias vencidas. Férias proporcionais. Acho que você ainda não gozou. E o período ali que você já estaria acrescentando ali, ou tendo direito às próximas férias. Férias. Vamos recapitular esses 4 aqui. Olha que a gente já falou. Bom dia, Raquel. Olha, saldo de dias trabalhados, aviso prévio indenizado ou aviso prévio, férias proporcionais, férias vencidas e férias proporcionais, certo? 4. Quinto, 13º vencido e 13º proporcional. O que tiver vencido você ainda não recebeu e o proporcional desses meses já desse ano aqui. Nesse caso que a gente já tem quanto? 4/12, certo? 7º, levantamento do saldo de fundo de garantia, certo? 8º, multa de 40% do fundo de garantia. 9º, se preencher os requisitos, terá direito à habilitação no seguro-desemprego, certo? Habilitação no seguro-desemprego. 10º, multa no valor de um salário mínimo, tá? Caso a demissão ocorra no período de 30 dias antes da data da correção do salário do trabalhador. Artigo 9º da Lei 7.238 de 84. E 11º, gente, esse aqui é interessante porque entra naquele diálogo, naquela conversa que a gente acabou de ter. Além de todos esses direitos aqui de cima, você procurar o sindicato da sua categoria, falar, olha, desculpa, a gente teve uma briga aí, né, não deu certo, mas eu ainda te amo, eu ainda sei que você é interessante para mim, eu acho que você também tem que melhorar. Você começou a ter uma amante aí chamada corrupção, né? Começou a ter uma amante aí chamada, como é que a gente pode dizer, política, quis ficar mais ligado com a política, quis desviar muito dinheiro do sindicato, não deu muita transparência, mas eu acho que você pode melhorar nisso e eu vou melhorar mais no sentido de ter mais fidelidade contigo, participar mais das atividades aqui e mais ou menos nesse diálogo aí, você pergunta, olha, mas quais seriam outros direitos que eu tenho, que a categoria aqui por convenção coletiva conseguiu e eu não sei, eu queria ter acesso a essas informações para lutar por esses direitos também, tá? Então seriam aqueles direitos que você pode ter, eles podem existir caso o seu sindicato, a sua categoria tenha feito uma convenção coletiva. E isso acontece muito, muito em trabalhadores, vamos lá, telefonia, vamos lá, pessoal de obra, pessoal de limpeza, pessoal de segurança privada, são categorias muito grandes de telecomunicações, aqueles técnicos, né, que vão para a rua e tudo mais, são categorias que normalmente têm algumas convenções coletivas e é interessante ter acesso a essa documentação. Claro, cada caso é um caso, tá bom? São esses os direitos. Vamos recapitular aqui bem rapidinho para ver se a gente consegue escrever no WhatsApp. Olha, 1. Saldo dos dias trabalhados, certo? Saldo do salário dos dias trabalhados do mês. 2. Aviso prévio indenizado. 3. Férias vencidas. Ou 4. Férias proporcionais.
5, 13º que tiver vencido. Sexto, 13º proporcional. Nesse caso aqui a gente está falando de 4/12. Sétimo, levantamento do saldo de fundo de garantia. Oitavo, multa dos 40% do FGTS. Nono, seguro-desemprego, se preencher ali os requisitos. Décimo, multa no valor de um salário mínimo, caso a demissão ocorra no período de 30 dias antes da data da correção do salário do trabalhador. Isso daí tem muito a ver também já com a convenção coletiva. 11º, buscar junto à sua categoria se há alguma convenção coletiva e há outros direitos ali que foram acordados nessa convenção coletiva. É interessante você buscar isso, viu? Eu acho que basicamente deu para a gente conhecer aqui esses direitos. Eu separei aqui para vocês 5 perguntas e respostas para a gente deixar essa situação bem esclarecida. Olha, qual o prazo, Giovanni? Antes de entrar nessa, eu vou responder para mim, eu acho que essa seria a primeira. Vamos lá. Eu vou respondendo aqui, eu vou pela ordem, no final eu falo para... Não, vou falar logo. Giovanni, e se eu for demitido, o meu patrão me demitir porque eu acabei de pegar coronavírus? Eu tenho estabilidade? Porque eu estou doente? Vamos lá. Existem basicamente hoje 2 possibilidades de estabilidade, que é gravidez e quando você volta de benefício acidentário, certo? Então, quando você volta de gravidez e benefício acidentário, esses 2 te dão estabilidade. São os únicos estabelecidos em lei. Não tem lá Covid-19, coronavírus. Mas a legislação, o direito trabalhista, ele proíbe que você seja demitido por discriminação por conta de uma doença. Então, se ele está te demitindo logo após você ser diagnosticado com coronavírus, você consegue, olha que dica de ouro, você consegue voltar para o trabalho e fazer com que essa demissão, além da indenização, além de toda a rescisão trabalhista, ou você voltar ao trabalho, tá? E ele continuar te pagando o seu salário ali por um período, ou você conseguiria ali também uma indenização por conta dessa discriminação por causa da doença. É uma realidade, é um precedente judicial, tá? Mas vamos lá. Qual o prazo para o pagamento da minha rescisão, Giovanni? Nossa, como as pessoas me perguntam isso aqui, principalmente nas últimas lives. Gente, são 10 dias corridos. O último dia trabalhado. Você trabalhou hoje. Amanhã começa a contar os dias. 10 dias corridos. Tá? Artigo 477, parágrafo 6º da CLT. Artigo 477, parágrafo 6º da CLT. 10 dias corridos após o último dia de trabalho. Respondido? Giovanni, qual é o prazo para o patrão me pagar minha rescisão? 10 dias corridos após o último dia de trabalho. Se os colegas perguntarem, você já tem como responder aí pelo WhatsApp, não é verdade? Giovanni, e se esse prazo não for respeitado, o que acontece? Então, entra uma multa no 11º dia corrido. Após o seu último dia de trabalho, entra uma multa. Essa multa é no valor do seu último salário, tá? Artigo 477, parágrafo 6º. Está lá na CLT. Giovanni, qual o prazo para pagar a minha rescisão? 10 dias corridos após o último dia de trabalho. Giovanni, e se ele não me pagar nesse prazo? Você vai ter direito a mais um salário, igual ao seu último salário, de multa. Essa é a multa do 477, certo? Vamos lá. Meu patrão pode parcelar o pagamento da minha rescisão? Olha, tá difícil. Eu tenho direito aí de te pagar isso parcelado por conta do coronavírus, você sabe? Não. Não e não. O seu patrão não pode te obrigar a aceitar um parcelamento da sua rescisão de trabalho por conta do coronavírus, tá? Isso não existe na lei. Ah, Giovanni, me fundamenta na lei. Não tem como, porque não está na lei.
Você sabe? Então não tem como eu falar para você que tem como ele parcelar. Não tem como ele parcelar. Não está na lei. Ele tem que te pagar a rescisão à vista, é o que está aqui. Ok? Correto? Giovanni, se ele parcelar, se ele já parcelar e não te pagar a sua rescisão integral após os 10 dias corridos após a sua rescisão, você terá direito à multa do 477. Simples assim. O valor da multa é no valor do seu último salário. Perfeito? Vamos lá. Porque muitas pessoas também acabam confundindo aqui, achando que essa multa do 477 é um salário mínimo. Não é. A multa do 477 é, é, é o valor do seu último salário. Guilherme, só aguarda um minutinho. A gente está terminando esses pontos aqui, só faltam 2 pontos. E aí eu vou abrir aqui 10 minutinhos para a gente estar respondendo as perguntas dentro do possível. Tá legal, Guilherme? Muito obrigado, viu? Olha só, ponto 4, gente. Essa que eu falei para vocês. Posso ser demitido por estar com coronavírus? Não pode, tá? O motivo eles não podem te mandar embora por conta do coronavírus, porque é discriminação. Olha, estou com HIV. Depois que descobriram, me mandaram embora. Discriminação gera dano moral e rescisão. Rodrigo, mas já vou responder. Só terminar aqui. Falta uma questão, um ponto só que eu queria passar para vocês. Então, você não pode ser demitido por ter pego coronavírus. E se te mandarem embora, indenização por discriminação, tá? A CLT, a Constituição não permite esse tipo de tratamento ao trabalhador, correto? Última pergunta aqui, gente, que eu queria passar para vocês. Se não receber, posso processar? Giovanni, você me passou aí meus direitos. E se eu não receber, Giovanni, nada disso, eu posso processar? Claro, a resposta é sim, certo? Mas pensa o seguinte, se a economia... Agora vamos assim, gente, colocar o pé no chão, tá? Vamos ser sinceros, não vou ficar aqui iludindo, não vou ficar aqui criando esperança e achando que a lei é perfeita, a justiça é perfeita. Não é. Vamos ser extremamente sinceros aqui e a gente parte para um diálogo nesse sentido, tá? Olha, se a paralisação aumentar, se essa questão da economia, essa paralisação da economia continuar aumentando o prazo e continuar aumentando a crise econômica, a gente sabe que os pequenos empresários, os médios empresários vão ter dificuldades financeiras, vão passar por dificuldades financeiras. Isso já está acontecendo. E, consequentemente, vão ter dificuldades de pagar as verbas rescisórias, tá? E com isso, gente, é consequência. É um fato levando a outro. É ato contínuo. Com isso, por mais que a gente sabe que essas demissões estão ocorrendo, essas ações trabalhistas já começaram a ser ajuizadas. A gente sabe que o processo de execução na Justiça do Trabalho ele é extremamente complicado. Quantas vezes, vocês que estão aí comigo, quantas vezes você não já ouviu a expressão ganhei, mas não levei? Né? Na Justiça do Trabalho tem demais, assim. Eu acompanhei um caso onde o empresário tinha 2, 3 escolas, já estava abrindo outra, e a escola onde ele teria que pagar a rescisão dessa cliente, dessa querida amiga, dessa pessoa que a gente ajudou, ele simplesmente quebrou a escola, transferiu as outras escolas todas para o filho dele, postou nas redes sociais, olha, meu filho agora vai cuidar, e deixando bem claro que aquilo ali era dele, que aquilo ali é dele, que ele só está passando a gestão para o filho, e simplesmente a Justiça do Trabalho dá a mínima para isso. Então, assim, é muito complicado isso. Tá? Na Justiça do Trabalho, o processo de execução é muito complicado. Então teremos um caos processual e jurídico na Justiça do Trabalho. Certamente teremos isso. Leni, já vamos começar a responder. Eu queria que você me perguntasse novamente, só terminando aqui esse pedacinho, por favor, tá? Um bom dia para você, viu? Então, Giovanni, se não receber, posso processar? Pode sim. Mas se a crise continuar e continuar sendo atuada, muitas empresas terão dificuldade de pagar e com essa dificuldade de pagar você vai ganhar, mas não vai levar.
Bom dia, Leni, tá? Você não vai levar. Os tribunais estarão abarrotados, abarrotados. A demanda trabalhista vai aumentar demais, demais. E certamente a gente tem que tentar reposicionar e tentar. Porque acontece, hoje tem muitos advogados trabalhistas também que entram, gente, é igual o juizado especial, sabe? O cara entra pedindo Deus e o mundo. O cara pede tanta coisa, pede dano moral, pede aquilo, pede assédio, pede aquilo, aquilo outro. Pra quando chegar lá na hora do acordo, o cara falar, aceita R$ 600? Ah, aceito. Sabe? Então, assim, tem que levar, tenta levar o seu processo trabalhista, caso você entre nessa situação aqui, mais a sério, tá? Não tente simular testemunhas, não tente pedir o que você não tem. Tenta buscar essa integridade processual, tá? Porque certamente o juiz está vendo isso toda hora. Quando ele analisar que a sua ação é igual a essas outras, sabe? Copia e cola, o cara fala, ah, não, danos morais, assédio moral, olha, deixou de pagar isso, aquilo, aquilo outro, não pagou lanche, não pagou hora extra, não pagou isso, pagou. Eu tinha direito a 200 horas extras por mês, ele pagou. Assim, gente, isso já está batido. Então, tenta ser íntegro nos seus pedidos. Dentro daqueles pedidos ali que a gente relacionou, tenta ser íntegro, tenta ser o mais íntegro possível. Porque quando o juiz lê a sua petição, fala, nossa, esse aqui tá certo. Esse aqui tá pedindo o que realmente tem direito. Não tá com piadinha, não tá com historinha aqui para depois tentar fazer um acordo. E aí, essa sua postura, a postura do seu advogado dessa maneira, vai transformar o seu processo mais célere, vai transformar o seu processo, ele sendo mais rápido, você vai ter condições de executar mais rápido. E executando mais rápido, você não dá tempo do empresário lá ou do cara mal intencionado, sabe, dilapidar o patrimônio dele, esconder, escamotear o patrimônio dele. Então, essa quinta aqui você pode processar, mas busque ser íntegro nos seus pedidos, tá? Nada de colocar horas extras que você não tem, dias trabalhados que você não tem, nada de colocar assédio moral que você não tem. Bom dia, Ângelo, bom dia, família, bom dia. Então, essa é a nosso último ponto aqui. E agora eu queria, por favor, que vocês retornassem algumas perguntas que me fizeram para eu tentar responder. Sou sim, Ângelo. Muito tempo que não pego o auxílio. Eu não entendi muito bem. Vamos lá. Se você estiver falando, temos aqui ó, auxílio-desemprego, auxílio emergencial e auxílio-doença. Auxílio-doença é um benefício previdenciário, onde caso você fique doente no trabalho ou indo para o trabalho, vamos supor que você está trabalhando, mas pega coronavírus. Vai ter direito ao auxílio-doença, certo? Auxílio-desemprego, você foi demitido sem justa causa, você tem direito ao auxílio-desemprego, certo? E o auxílio emergencial é essa ajuda do governo federal para pessoas que estão desempregadas, maiores de 18. A gente já fez uma live aqui explicando tudo isso. E aí você vai ter direito a R$ 600 ou até R$ 1.200 caso seja mãe solteira. São esses os critérios aí básicos para você ter direito ao auxílio emergencial, certo? Temos mais alguma dúvida aí que eu possa ajudar, que eu possa esclarecer? Os direitos trabalhistas, quem está chegando aí agora, a gente está falando aqui sobre os direitos trabalhistas. Vamos lá, Leni. Meu filho foi demitido ontem, foi o último aviso, ele tem quantos dias para receber seus direitos? Obrigado, Leni. Eu queria estar falando isso aqui, eu não coloquei aqui, que a gente começou a falar. Olha só, pensa o seguinte, Rodrigo, com 8 meses, posso dar entrada no meu auxílio? Qual auxílio? Desemprego? Se você, meu caro, não trabalhou de carteira assinada nesse período, você pode, sim, auxílio-desemprego. Então, Rodrigo, obrigado, você está aí desde o início, viu? Obrigado aí pela sua audiência, tá, Rodrigo? Vamos lá, então, Rodrigo, se você está desempregado, inclusive você pode receber mais um período de até 6 meses ali de auxílio-desemprego, tá? Então, se você comprovar para o Ministério do Trabalho e Emprego que você ainda está desempregado, tá? Já vou te responder, Jadson. Então, assim, se você provar isso para eles, você vai ter direito, eles vão te dar mais auxílio-desemprego, tá? E caso você não consiga, você já tem os critérios aí para receber o auxílio emergencial, Rodrigo. Você está desempregado, então você vai conseguir receber
o auxílio emergencial simplesmente por estar nessas circunstâncias. Tem muita gente achando, vamos supor, tá, que você recebia 5 mil reais ano passado de salário e, infelizmente agora está demitido, está sem emprego, está sem renda. Você consegue receber o auxílio emergencial, já que está desempregado e sem renda. Ah, Giovanni, mas não tem aquela declaração de imposto de renda? Olha, a questão não foi lá em 2018, a questão é a realidade agora. Então, faça o seu pedido e esse critério aí com certeza vai ser relativizado, inclusive na justiça, tá? O critério lá de 28 mil reais na declaração de imposto de renda de 2018. Isso certamente vai ser relativizado. Agora vamos lá, minha cara. Ela me perguntou, eu acabei desviando aqui. Olha, é impossível eu conseguir calcular a rescisão de vocês aqui, certo? É impossível. Como é que você vai fazer isso? Hoje, você pode entrar na internet aí, calcular rescisão trabalhista. Se você colocar no Google assim, você vai encontrar alguns sites que calculam isso para você ali na hora. Você vai colocando, coloca o seu nome, coloca quanto você receber de salário, coloca quantos dias trabalhados quando você foi demitida, você coloca se trabalhava final de semana ou não, se trabalhava no adicional noturno ou não. Você coloca todas essas informações assim autoexplicativo, sabe? E aí ao final ele vai gerar uma simulação do seu cálculo. Mas o que eu sempre coloco para os meus clientes quando me perguntam sobre a rescisão trabalhista é o seguinte: você faz esse simulado e aí com a sua espera a sua rescisão. Pensa o seguinte, gente, outro ponto importante: nada de brigar com o seu patrão antes dele te pagar, tá? Vamos supor que você tenha direito a 10 mil reais de rescisão, correto? E aí ele fala, olha, eu vou te pagar 5 mil reais aqui, tá bom? Aí você fala assim, não, eu não quero, porque eu tenho direito a 10 mil, você é um safado, eu não quero isso daí, eu quero 10 mil. Gente, você recebe os 10 mil, os 5 mil, e depois entra na justiça buscando os outros 5 porque já te facilita, você já tem uma parte ali, inclusive você vai informar isso na ação trabalhista. Olha, excelência, eu tenho direito a 10 mil, mas ele já me pagou 5, então eu estou aqui pedindo apenas a outra parte que ele não me pagou. Você entendeu? Isso é bom para você, você vai pagar menos honorários caso você contrate advogado. No caso de sindicatos, sindicatos nem cobram honorários advocatícios, mas você também ainda tem a questão da dignidade, você já vai ter um valor, né, Dora? Na verdade, você já vai ter um valor para receber. Ah, Giovanni, mas se eu receber esse valor, renunciando a outra parte? Não, claro que não. Você não estará renunciando a outra parte, porque direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Tá ok? Espero ter ajudado. Continue aqui conosco. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!